Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o ARZR, um dos maiores fundos aí da Bolsa, um dos mais famosos. Comentar um pouquinho aqui sobre aquela assembleia que ele chamou para aprovar alguns pontos. Ele queria investir em alguns fundos da própria casa, tinha alguns outros pontos importantes e também a aprovação da sexta emissão de cotas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e demais detalhes do fundo. Então, começando aqui o comentário do gestor, ele informa que o fundo passou a receber o aluguel dos imóveis Atento e Sky, através do Fundo Aliança Digital, devidamente corrigidos pelo IPCA acumulado dos últimos 12 meses, na razão de mais 5,6%. Lembrando, pessoal, que contratos atípicos não tem discussão, né? Você passa ali a correção e é muito tranquilo. Fundo típico, dependendo, a gente viu, né, durante a pandemia, quando a correção estava muito alta, principalmente contrato vinculado à IGPM, algumas renegociações. Aqui é bem mais tranquilo, isso é muito importante para o fundo. A gente já viu aí quase 50% do fundo sendo corrigido e ele está distribuindo um pouquinho mais, né, do que nos últimos meses. O fundo distribuiu ali 82 centavinhos. A gente vai dar uma olhada na DRE com mais calma. O fundo informa também que adquiriu via B3 um pouquinho mais do TSER, que é o fundo lá da Torre do Pom, passou a ser aqui o principal inquilino do fundo. A gente vai dar uma olhada também na pizza ali de inquilinos. O valor pago foi de R$ 100 por cota e a partir disso o Alianza passou a deter 99,85% do fundo. Esse imóvel, né, adquirido através das cotas do fundo imobiliário TSER11. Eu já fiz muitos vídeos aqui explicando como foi a operação, suas vantagens, principalmente ali no local. Você tem uma incidência de imposto muito alta, então através das cotas a gestão conseguiu economizar, se não me engano, de 7 a 10%. Foi o que o Fábio, o gestor, comentou em algumas lives. Entretanto, por ser um outro fundo imobiliário, ele já tem uma taxa, né? Então, quero ver o que a gestão vai fazer, se eles vão tentar chamar alguma assembleia nesse outro fundo. Obviamente, agora com 99,85%, eles mandam no fundo para tentar passar uma diminuição de taxa ou uma troca de gestão, e aí colocar isso no escopo ali da própria aliança. Enfim, cenas para os próximos capítulos. Ele segue aqui informando que o fundo então concluiu a consulta formal que foi aberta em 2 de março para deliberação de diversos temas. Conforme o termo de apuração divulgado, em 3 de abril, apenas a matéria A foi aprovada, sendo que as matérias B, C e D não atingiram o quórum qualificado mínimo para aprovação, ainda que todas estas tenham obtido maioria dos votos participantes na aprovação. Então, eu peguei esse documento aqui para a gente conversar. Para quem não sabe o que é quórum qualificado, em determinadas matérias, a CVM ela exige que tenha um quórum mínimo, um quórum qualificado que é de 25% dos cotistas. Tá? Então, no final a gente vai ver a porcentagem direitinho, mas para rememorar vocês, o ponto A dessa consulta formal, né, era para a emissão de cotas de até 2.350.000 cotas. Isso aqui vai dar mais ou menos uns 250 a 270 milhões, mais ou menos, tá? Lembrando que é um fundo ainda pequeno, apesar de famoso, tá, pessoal? Patrimônio líquido aqui, ó, de 730 milhões. Então, com essa emissão, o fundo aí finalmente chegaria a 1 bilhão. Essa matéria foi aprovada, tá? Lembrando que foi aprovada para que seja realizada em até 12 meses. Então, o fundo ele tem ali da aprovação, mais ou menos início de abril, até abril do ano que vem para fazer essa emissão. A cota ainda está com um pequeno ágio, se eu não me engano, não me lembro de cabeça, mas acredito que sim. Não sei se o suficiente para fazer uma emissão. Geralmente, quando está muito próximo e o gestor anuncia uma emissão, a cota no secundário cai e aí fica muito difícil de captar, mas a gente vai ver no relatório que o gestor está bem interessado em captar justamente pelo momento ali de pouca liquidez e boas ofertas. Lembrando que essa emissão ainda conta aqui com a possibilidade de montante adicional, né, de mais 25%, então aí o fundo conseguiria captar um pouco mais de dinheiro. As outras matérias eu vou trazer aqui para vocês. O ponto B era poder aplicar o dinheiro do caixa do fundo em outros fundos do próprio administrador. Essa aqui era bem interessante porque basicamente como funciona hoje, o Alianza ele tem que usar um outro administrador para o caixa, então é o Itaú, por exemplo, então o fundo tem que mandar com um dia de antecedência. Quando ele vai precisar usar esse dinheiro, ele também tem que resgatar com um dia de antecedência
ter tempo ali de, por exemplo, pagar um novo imóvel, até o próprio rendimento que a gente recebe, o fundo tem que solicitar um dia antes, né, para poder enviar, acho que para a B3, que faz esse pagamento. Enfim, essa matéria não foi aprovada e a gente vai olhar ali as porcentagens por muito pouco. Pessoal, se estiverem gostando do conteúdo, não esquece o like, tá? E a inscrição, muita gente ainda não é inscrita, como eu venho falando, 2 vídeos por dia e também uma série de iniciantes aí que agora a gente está começando vídeos extras aqui, já coloquei um aqui sobre juros compostos e como comprar ativo barato faz diferença, um vídeo que o pessoal gostou bastante, eu vou deixar marcado para vocês, e é esse vídeo sempre com diferencial que eu estou tentando trazer para o YouTube. Bom, ponto C, era poder investir nos fundos da BTG, e aqui sim, fundos imobiliários, ele apresentou uma lista. E aqui, por último, o ponto D, ele queria poder, né, investir no fundo AURB 11, que é um fundo da própria Aliança, ali de logística, focado, né, no raio 30, praticamente no raio 15, imóveis realmente premium, mas não foi aprovado. A gente consegue olhar aqui as porcentagens, a matéria A foi amplamente aprovada, a matéria B, C e D, a gente viu que eles ganharam aprovação, apesar da matéria C e D serem um pouco polêmicas, né? Aqui poder investir no próprio veículo da casa e aqui nos fundos do BTG, a lista tinha alguns fundos bem complicados, essa votação ficou apertada, mas ainda assim teve maioria de aprovação. Entretanto, se vocês somarem essas porcentagens, não chegou no quórum mínimo de 25%. Então, elas foram reprovadas por falta de quórum. Geralmente, os gestores ficam bem bravos, né, quando fica nessa situação. Ele conseguiu a aprovação, por exemplo, aqui, dessa questão do caixa, que seria praticamente relevante para quem é cotista, né, uma aprovação básica, mas não chegou no quórum mínimo. Enfim, em outra oportunidade, com certeza, irão pautar novamente. Seguindo aqui o vídeo, então, o fundo hoje conta com 95 milhões em caixa, ele fala que está analisando possíveis novos ativos, o processo de busca de ótimas oportunidades de investimento, porque há falta de liquidez verificada na ponta compradora. Então, ele está ali com calma, mas tem boas oportunidades. Até por isso, é um momento interessante para emitir. Eu acredito, eu estou gravando esse vídeo no dia 21 de abril, não vi nenhuma informação ainda de emissão, mas eu acredito que não vai demorar muito não. Acho que em breve aí, no máximo até final de maio, vai ter essa emissão. Talvez o gestor esteja aguardando a próxima reunião da Selic, se tiver um corte na Selic, é provável que a cota reaja mais um pouquinho, mas aí eu acho que vai ser o limite ali para eles já emitirem, aproveitar que o fundo ainda está com um pouquinho de ágio. E ele reitera aqui que o interesse do fundo não é manter tanto recurso em caixa, mas como o caixa está remunerando bem, eles estão indo com calma para poder fazer a próxima aquisição. Liquidez de 1 milhão, então super tranquilo. Na DRE a gente consegue ver aqui que ele gerou 83 centavinhos, conseguiu fazer uma reservinha, então está super tranquilo. Ele comenta um pouquinho aqui das obrigações futuras do fundo, então tudo muito tranquilo. Ele tem mais uma parcela aqui para dezembro de 24, deve conseguir captar esse ano, e eles sempre ficam com uma reservinha em caixa, então muito tranquilo. Aqui os CRIs do imóvel DASA e Coca-Cola FENSA nos próximos 3 anos, a gente vê que é pouco, né? É pequena. Aqui as obrigações. Tem também a Torre do Pão, que a gente tem aqui amortizações no futuro. Então, por exemplo, para 2023 aqui, a gente consegue ver que é mais ou menos 9,5, para 2024, 14,3 e praticamente 15 para 2025. Então, tá controlável. Aluguéis por empreendimento, eu falei para vocês, Dupont passou a ser aqui a inquilina mais relevante, contrato muito sólido, empresa muito sólida. Aqui o que a gente tem de ponto detrator é a localização, que é a Alphaville, um pouco mais menos demandada, né? Então, caso o inquilino saia, a gente vai ter um problema, apesar que com o contrato atual dificilmente ele vai sair, o problema é depois. O gestor fez muitas lives, inclusive eu recomendo, explicando que ele acha que a região vai se desenvolver, enfim, é uma tese, aí vai de cada investidor aderi-la ou não. Tem aqui o imóvel Fenza também, então são imóveis já muito conhecidos dos cotistas. Bom, questão de reajustes, a gente viu que 48% do imóvel, né, dos contratos do fundo, na verdade, já foram reajustados. A gente tem um reajuste bem pequenininho aqui em maio, outro em julho, mas o grosso mesmo é só mais no final do ano. Então a gente deve ter um aumento aí, talvez, de dividendo mais lá para novembro, dezembro, possivelmente. Quem sabe ali 80
3,84 centavos de forma recorrente. Claro que vai ter uma nova emissão de cotas, tá, me parece bem claro que vai ser nesse período, então pode ser que a gente tenha aqui uma oscilação nos dividendos, até porque o fundo ainda não é tão grande, né, pessoal? Então, uma emissão ainda pode machucar um pouco o rendimento. Quando o fundo é muito grande, por exemplo, 5 bilhões e faz uma emissão de 250 milhões, é muito pequenininha. Então, o fundo passa nesse período sem sofrer demais. Mas, pessoal, basicamente é isso. Saindo aí a proposta da emissão, o proposta não, prospecto, eu trago para vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, grupo do Telegram na descrição e no comentário fixado. Valeu!